Olá, colega da enfermagem, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live super especial. E hoje nós temos um convidado de peso, pela segunda vez aparecendo aqui no canal, com muito prestígio, com muita alegria. Que bom que a gente construiu aí essa parceria, essa conexão digital. E já deixo aqui pra você o meu muito obrigada por estar assistindo essa live. Isso já mostra pra mim e pra todas as pessoas que falam hoje sobre empoderamento e sobre uma construção de uma carreira diferenciada, que você já tem um desejo de fazer algo diferente na sua carreira. Então, já fico bastante empolgada de ver aí tantas pessoas assistindo a essa live de politização. A gente não tá falando de partido, a gente tá falando de política. E um ato político é o ato da gente compreender qual é o nosso papel na sociedade e quem tá ali para nos defender, sim, e lutar e brigar por nós. E é por isso que eu convidei essa pessoa super especial. Com certeza você já conhece ele também. Ele foi um dos meus mentores nesse quesito de mundo digital. E aí, já vou convidá-lo pra gente não perder tempo, mas eu já peço pra você, compartilha muito essa live tocando nessa gaivotinha, pra bastante gente ver que a gente tá aqui falando sobre algo muito interessante agora, e já larga o dedo no coraçãozinho pra ter bastante gente aqui recebendo essa informação. Quanto mais coraçãozinho, mais eu sei que você tá feliz com o que a gente... Claro, fica bastante à vontade de mandar as suas perguntas. Não fique com vergonha, a hora é agora. Faça perguntas e vamos aproveitar essa beldade de estar aqui. Boa noite, meu amigo! Boa noite, minha querida, tudo bem? Tudo bom? Peço mil desculpas por esse minutinho de atraso, mas foi uma falha aqui na minha luz, algumas condições técnicas, mas agora já estamos bem. Acontece. Vamos lá, me vê e me ouve bem? Tá tudo ok? 100%. Ótimo! Vamos lá, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigada por ter aberto aí a sua agenda super atarefada, ainda mais nessa reta final, nesse mês aí quase que na boca do leão. E obrigada de verdade. Isso mostra que você tem aí uma visão empoderada sobre o que é ser e fazer a enfermagem. Mais uma vez, verdadeiramente, obrigado por abrir sua agenda e estar aqui conosco no canal. Então, para a gente não perder tempo, vamos lá. Enfermeiro Marcelo Santos, candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu já coloco aqui a hashtag Enfermagem Vota em Enfermagem. Por favor, se apresente para quem ainda não teve a oportunidade de te conhecer, para a gente começar a nossa live aí já em alto padrão. Então, vamos lá, galera. Acredito que a maioria me conheça. Eu sou Marcelo Santos, sou professor, sou enfermeiro, sou cidadão carioca, acima de tudo. Estou militando na enfermagem sou servidor público há mais de 23 anos, então milito na enfermagem desde os 21 anos de idade, quando eu comecei a fazer o curso técnico em enfermagem. E a partir daí eu entendi a necessidade de fazer a diferença, porque nós não tínhamos vozes. Então, assim, hoje a geração Z, né, ou X, a geração X que vive nos dias de hoje, tem acesso à internet, informação, debate, era de debate. Mas na minha época, né, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, não tínhamos isso. Então, assim, se quiséssemos deliberar sobre alguma temática, tínhamos que buscar esse espaço de fala. Se nós quiséssemos obter algum tipo de informação, ou você precisava que um estudo, um livro fosse publicado, ou você tinha que se deslocar até uma biblioteca. Então, hoje em dia, está muito dinâmico o conhecimento, muito dinâmico todo o processo de comunicação social que as pessoas fazem, de interagir, de opinar, de informar. Então, o professor Marcelo Santos é um cidadão que tem a enfermagem como paixão, tem a enfermagem como vocação, tem a enfermagem como ideologia profissional e quer empoderar essa profissão tão massacrada, tão invisível, tão não bem representada em todos os campos. Hoje, se tiver espaço, você vai até debater sobre isso, eu passei por uma situação que eu me senti sozinho, sabe? Assim, sozinho, e olhei para o lado e não me vi representado nas pessoas que estavam naquele ambiente comigo. E assim, veladamente, uma série de ataques pautados na profissão, enfermagem, na cor da pele, no status social, enfim. E isso me deixou inquieto e me fez debater, deliberar de igual para igual com representantes do Ministério Público. Que, assim, eu não me curvei porque ele está lá para me servir. Ele é um servidor público, assim como eu sou também. Então, é esse tipo de situação que o cidadão Marcelo Santos não quer mais passar e nem quero que os meus filhos passem.
Então, é por isso que eu abracei o convite da enfermeira deputada Regiane de Almeida. Ela me convidou ano passado, perguntou se eu tinha interesse em participar dentro da vida política da enfermagem brasileira, Rio de Janeiro, e eu falei, aceito esse desafio, estou aqui tentando transmitir um pouco da minha ideologia, do meu pensamento, e tentando fazer diferença para a minha sociedade, para a minha comunidade, para os meus filhos, para os meus pares, para as pessoas que compartilham a cor da minha pele e que também compartilham esse tipo que é indignação total, cara, assim, que a gente pode falar. É muita indignação, tanto como profissional, tanto como homem negro, como cidadão da cidade do Rio de Janeiro, tomada pela criminalidade, mas é isso que a gente está fazendo, tentando mostrar, levantar essa bandeira de que a enfermagem precisa ser valorizada através da abordagem, da ocupação do espaço político, que é nosso também, é aberto a todo cidadão, e nós enfermeiros, nós técnicos de enfermagem auxiliares, obstetrizes, somos parte da cidadania, somos parte da população brasileira, carioca, enfim. E é por isso que eu estou aqui hoje, candidato. Muito importante você trazer isso, e existem dados do COFEM, com aquele levantamento do perfil que eles fizeram, né? Está aí disponível na internet para quem quiser ver e ouvir. Nós somos uma categoria majoritariamente feminina e predominantemente negra, o que talvez identifique aí um pouco dos nossos desafios de valorização e empoderamento. Infelizmente, a gente ainda tem esse tipo de discussão acontecendo, o porquê que alguns preconceitos ainda são velados, como você bem colocou no início. Eu já coloco aqui as minhas palavras de que enquanto a gente não se empoderar e levantar a cabeça como você fez, a gente precisa sim ser representado. E tá aí uma pessoa que pode ser o nosso representante lá dentro. E já coloco aqui para você que está ouvindo, já pensando assim, ai, mas por que ele está querendo ir para candidato a vereador? Ah, porque ele é enfermeiro. Já respondo para você. Política faz a diferença. São os políticos que votam. São os políticos que deixam a coisa acontecer. Como, por exemplo, algumas bandeiras da enfermagem que a gente tem tantos desafios de avançar. É claro que existem algumas bandeiras que são nacionais, né, enfermeiro Marcelo? E algumas bandeiras que a gente consegue, sim, levantar ainda aqui a nível local, nesse caso, no Rio de Janeiro. E aí, enfermeiro Marcelo, quer se colocar antes de eu fazer minha próxima pergunta? Não, vamos dar prosseguimento para a gente agilizar. Mas quero um espaço depois de falar para falar sobre essa questão. Mas vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Então, enfermeiro Marcelo Santos, candidato a vereador, já depois coloca aqui o seu número de eleição, para as pessoas já decorarem. 65310. Vamos lá, deixa eu colocar aqui nos comentários. Confirma aí. E pronto. 65310, confirma. Isso aí. Já leva esse número no dia como sua cola no processo eleitoral. Vamos lá, Marcelo. Como que a política, então, ela está associada com a valorização e o empoderamento da enfermagem, já que você decidiu entrar? Como você bem disse, na verdade, a política faz parte da nossa vida, né? Somos seres sociais. Então, assim, quando você cumprimenta alguém na rua, é a política social, você sendo cordial com as pessoas, transformando aquela relação interpessoal em algo agradável, em algo positivo para os dois lados. Quando você vai à padaria comprar o pãozinho e você questiona o preço do pão aumentado, quando você não tem os seus direitos garantidos, quando você é alvo de um tipo de perseguição, quando você não tem as suas demandas atendidas, quando você vai a um posto de saúde, uma clínica da família e não tem um atendimento adequado, tudo isso é política. Então, assim, quando as pessoas falam para mim, mas eu não quero me envolver em política, e você vai delegar para quem? A vida do seu filho, a saúde do seu filho, a educação do seu filho, porque a política ela é discutida dentro das casas legislativas. Não adianta nada a gente ficar debatendo política nas redes sociais. Até adianta, porque vai fazer com que esse espaço de discussão seja ampliado. Então, assim, a gente não vai ter só os nichos onde as pessoas se sentem confortáveis para poder debater e apresentar suas ideias. A internet, quando você se coloca como formador de opinião ou multiplicador de informação, você se torna basicamente uma vidraça, porque você vai ser apedrejado pelas pessoas que têm um pensamento diferenciado do seu, que não comungam com a sua filosofia e ideologia política. Então é importante que a política esteja entranhada dentro do nosso cerne, do nosso conhecimento, da nossa expertise e do nosso dia a dia. Quando a gente está há 20 anos debatendo por que a jornada de 30 horas da enfermagem não é aprovada, há estudos que comprovam que o excesso de trabalho, a fisicalidade que a enfermagem
aplica, implementa na sua jornada é intensa demais e muitos de nós desenvolvemos doenças crônico-degenerativas. Muitos de nós precisamos de um piso salarial, ou melhor, todos nós precisamos, porque é necessário você ter mais de um vínculo empregatício, para que você possa constituir sua renda e assim sustentar sua família e atender suas demandas. Então, associado a essa jornada aumentada de trabalho, mas essa duplicidade, triplicidade de vínculos empregatícios, faz com que a gente adoeça. E aí eu te falo sobre a aposentadoria especial. Por que não? As questões que devem ser estudadas. Quando os projetos de lei são apresentados nas casas legislativas, quantos profissionais de enfermagem estão lá dentro? Zero. Então, assim, quem vai deliberar essas questões são pessoas que não vivem a enfermagem, que não sabem da enfermagem. Então é preciso, sim, termos alguém lá dentro. Eu não digo um único vereador, um único deputado, um único senador. Tem que ter uma equipe, uma bancada que constitua a enfermagem. Se você pegar os números, o COFEM Números, que está disponível nas redes sociais, na internet, site do COFEM, vai no Google, COFEM Números. Você consegue perceber a quantidade de profissionais com registro ativo no Brasil. Sem contar os aposentados e estudantes, tá? Então nós temos 2.300.000 profissionais da enfermagem. Se você fizer uma regrinha de 3 básica com a quantidade de pessoas que vivem no Brasil, da população brasileira, a cada 100 brasileiros, 2 são da enfermagem. Então a gente não se vê se representado lá dentro das casas legislativas, tampouco dentro das nossas demandas. Então é absurdo, a gente vê colegas morrendo porque não recebem insalubridade, não tem EPI, são perseguidos quando se levantam politicamente para deliberar. Então as próprias instituições empregadoras têm esse tipo de perseguição a quem se insurge, a quem se levanta para defender a categoria. A própria categoria, massacrada, com medo de retaliação, se cala. E o pior de tudo, os próprios profissionais da enfermagem perseguem a enfermagem. Quantos de nós já passamos nas mãos de gerentes, de coordenadores, de supervisores, que cegos diante daquela premissa institucional de seguir à risca a letra fria da lei que o empregador aplica? O empregador não está preocupado com a sua saúde, com o seu bem-estar. Está preocupado com os números, a quantidade de pacientes satisfeitos com o trabalho que a enfermagem apresenta. Então, assim, é importante termos profissionais da enfermagem nas casas legislativas, sim. É importante fazermos nossa parte, sim. Maravilhoso! É um discurso que me arrepia verdadeiramente, porque a gente precisa falar sobre isso. Não adianta reclamar nos corredores, não adianta só levantar a voz e compartilhar um monte de coisa no WhatsApp e em algumas redes sociais, que assim você está fazendo um movimento político, claro, de sensibilização e de nova consciência, de um novo olhar sobre o seu processo de trabalho, mas precisa de muito mais do que isso. E aí eu digo que um ato de empoderamento para a enfermagem é a gente ter essa consciência real e verdadeira de que enfermagem vota em enfermagem. E parar com esse mimimi de que a gente não vai apoiar os nossos colegas, desde que a gente compreenda as propostas deles. Veja que ele vai sim nos representar. Sim, nós devemos construir uma bancada da enfermagem e cada vez alcançar voos maiores de representação política. Então, já deixo aqui a minha indignação quando a gente ainda tem esse tipo de discurso dos nossos colegas da enfermagem, falando muita besteira, né? Sem antes se dar ao menos a possibilidade de conhecer. E é por isso essa ideia da maratona das lives, do Enfermagem Acorda. E aí levanto mais uma vez a bandeira. Enfermagem, vota em enfermagem. Procure na sua cidade, se você não é daqui do Rio de Janeiro, que com certeza tem um candidato da enfermagem aí que está querendo brigar e lutar por você. Deixa eu dar só uma colocação em relação a isso. Esse movimento todo de projeção midiática da enfermagem, tanto para o bem para o mal, ela aconteceu pautada em 2020 ser o bicentenário do nascimento de Florence Nightingale, a precursora da enfermagem moderna, da enfermagem científica, e é tida como a matriarca da enfermagem. Então, esse ano de 2020, comemoramos 200 anos do nascimento de Florence. A OMS, a OPAS, determinaram que 2020 seria o ano internacional da enfermagem, com a campanha Nacional e Nacional Brasil. Só que veio a pandemia, em dezembro de 2019, e transformou o que seria um ano de comemoração em um ano de luta, de batalha, de sacrifício. Então, o Brasil é o único país onde o maior índice de mortes em profissionais da saúde está na enfermagem. Então, se morre muito mais no Brasil trabalhando no atendimento, no enfrentamento à pandemia da Covid-19, da SARS-CoV-2. Então, assim,
Esse é o lado negativo de você ser da enfermagem, porque você está vulnerável. E o que é feito para poder proteger essa categoria profissional? Nada. Depois, eu sinto falta de uma organização maior. Não adianta nada. Eu estava conversando isso em outros polos de conversa, outros nichos, sobre a organização. A gente pega os dados estatísticos que a imprensa vem divulgando, a quantidade, o aumento exponencial da quantidade de candidatos que trazem no seu nome de candidato técnico, enfermeiro, da saúde, ou seja, profissionais da enfermagem que se lançam. Mas é de uma forma desorganizada. A categoria precisava se organizar. Não adianta nada você ter 50 candidatos e cada um receber um voto, porque ninguém vai ser eleito. Deveria ter. Eu não estou dizendo que o Marcelo é o candidato mais apto a desenvolver atividades legislativas. Não. Certamente pode existir um outro profissional que vai desenvolver tão bem quanto o Marcelo. Mas o que é importante era uma organização. Então, eu até cito e parabenizo o movimento ativista da enfermagem do Brasil, o MAI Brasil, capitaneado pelo enfermeiro Jefferson Caproni e pelo Milton Gomes. Então, são pessoas que tentam organizar essa enfermagem. Então, assim, é importante que vocês busquem conhecimento do MAI. Então, tem até o rapaz aí, Paulo, enfermeiro, sou MAI Rio Grande do Norte. Parabéns, Paulo. É sim, tem que fazer. Multiplica essa informação. Eu mesmo, eu faço a minha culpa. Eu conhecia já o movimento, mas eu nunca tive muita vontade de participar do movimento. Até conhecê-lo, até ser abraçado pelo movimento. Ser recebido de braços abertos pelo Jefferson, pelo Milton e por todos os outros profissionais que compõem o movimento. Então, assim, é importante que a enfermagem se organize. Talvez em 2020, esse movimento, esse momento de se organizar passou, mas que sirva de aprendizado, que em 2021 e 2022 sejamos organizados, que, se for o caso, que a gente crie um partido da enfermagem brasileira para discutir essas questões, que a gente se enganje, que a gente lute, que a gente se represente, que a gente ocupe o nosso espaço de fala e não fique esperando que médicos, advogados, engenheiros, pipoqueiros, enfim, nada contra as demais categorias, mas que eles não vão ter o mesmo afinco, a mesma expertise e conhecimento técnico para debater, deliberar e defender a nossa profissão, como você poderia fazer, eu poderia fazer e todos os demais, mais de 2 milhões e 300 mil profissionais da enfermagem poderiam fazer. Então, esse momento é importante para você mapear o cenário político, as opções de candidatos que você tem. Por mais que você tenha afinidade, amizade, carinho por um candidato que está se lançando ao pleito, analise tecnicamente, busque os profissionais que possuem conhecimento técnico, expertise, que tem uma trajetória dentro da política da enfermagem e te represente, porque você precisa de quantidade e qualidade. Não só de quantidade para que chegue lá e não tenha o que falar. Venha fazer legislações, como até o nosso querido professor falou outro dia na live, o Cássio Rossi falou o seguinte: não adianta você ter uma série, tem lá, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, cidade do Rio, são 51 cadeiras. Temos 51 vereadores que ficam durante 4 anos fazendo leis para mudar nome de rua, pintar praça, quando você tem demandas importantes sendo discutidas e sendo apresentadas para a população. Então, a gente vê pessoas morrendo na fila do CISREG sem nenhum tipo de atenção. A gente vê a formação técnica em enfermagem e superior em enfermagem muito mal formatada, muito mal trabalhada, pensada. A gente tem que discutir a formação da enfermagem, a gente tem que dar espaço, abertura no mercado de trabalho, através, não de populismo, não de oferta de, você vota em mim que eu te dou uma vaga, porque isso aí é mentira, isso é crime. Você não vai criar vaga de emprego fazendo o famoso QI, quem indica. Você vai criar mais vaga de emprego, criando políticas públicas que abram mais espaço de trabalho para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, educadores físicos, enfim. É a partir de políticas públicas direcionadas à população, alvo, e deixando bem claro, Carol, eu sou enfermeiro, eu sou professor, eu sou um candidato dentro de uma temática, 2 temáticas básicas, que são a educação e a saúde, mas eu sou cidadão. Então, eu preciso de políticas ligadas à segurança pública, à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, ao saneamento básico. Todas essas questões envolvem a minha vida, dos meus filhos e a sua vida também. Então, eu me coloco como candidato que vem tentar fazer diferença, que vem apresentar, dentro de um design metodológico adequado, dentro de uma expertise trabalhada ao longo de 23 anos de serviço público, trabalhar as possibilidades dentro desse cenário. Então, assim, o porquê de termos um profissional de enfermagem dentro das casas legislativas. É por isso. Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Juiz de Fora, Londrina, tem que eleger mais de um vereador.
independente da cor da bandeira, da cor do partido, da ideologia. É a ideologia da enfermagem. A sua bandeira é a enfermagem, a sua cor é o verde da enfermagem. Nossa, muito bom. Falei demais, né? Nada, eu tô muito emocionada de ver primeiros comentários, o Paulo se colocando aqui dizendo que lá no Rio Grande do Norte nós somos o profissional mais votado nas urnas. Então, já aí, ó, parabéns para o Rio Grande do Norte, que já está se colocando aí como pioneiros de uma inovação Legal. dentro das urnas, né, dentro das campanhas políticas. Isso já mostra para a gente que a gente já tem até um lugar para procurar e pedir ajuda para fazer novas bandeiras acontecerem aqui, talvez, na nossa região sudeste, que eu sinto que ainda falta um pouco desse empoderamento político, né? E sua fala foi perfeita, não tem o que acrescentar, a não ser que a gente precisa, sim, tá aí, elegendo enfermeiros. Mais uma vez, enfermagem vota em enfermagem. Quando a gente pensa em políticas públicas de saúde, a gente não está falando apenas de uma categoria beneficiada. A gente está falando de uma população inteira que vai ser salva e vai ser, sim, melhor representada, com uma qualidade da assistência muito melhor. Se eu tenho um profissional que é respeitado e tem dignidade no seu ambiente de trabalho, com certeza ele vai fazer um trabalho com mais excelência de assistência para nós. Porque amanhã ou depois eu sou uma potencial paciente. E que tipo de saúde nós estamos reproduzindo? Formando enfermeiros e construindo políticas mais vantajosas e problematizadas para construir aí uma saúde de qualidade. Então, enfermeiro Marcelo, sua fala foi realmente muito importante para esse momento que a gente está vivendo, principalmente por tudo que a gente presenciou com o caos que ficou com esse processo, né, do Covid-19, infelizmente. E aqui eu tive uma perda muito importante do Covid, né? Então a gente sentiu na pele o que era não ter uma qualidade da assistência, o que era não ter informação do nosso ente querido. Enfim, infelizmente todos nós fomos acometidos de alguma forma, estando na assistência ou não estando na assistência direta do Covid. Vamos lá. Então, aproveitando esse momento, já que a gente está aqui na reta final, e hoje essa live está mais acelerada, porque o enfermeiro Marcelo Santos daqui a pouco tem uma live super especial no YouTube com o nosso presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Dr. Manuel Neri. Corre lá, para quem não sabe, segue ele no YouTube, porque ele tem uma live muito importante agora. Se você quer conhecer mais sobre o que ele vai discutir, vai lá no YouTube, que daqui a pouco, às 19 ele começa lá também. Então, Temos enfermeiro também... Marcelo... Oi. Eu vou moderar, desculpa te interromper, eu vou moderar essa live, e vai ser uma live entre o Manuel Neri, presidente do Conselho Federal de Enfermagem, e Maria Helena Machado, que é responsável, é pesquisadora-chefe da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, e ela que foi idealizadora junto com o COFEM, desse estudo importantíssimo para a gente conhecer a nossa profissão, é um estudo inovador, precursor, dentro do cenário, para a gente poder conhecer a enfermagem brasileira. Então, a partir desse documento criado, capitaneado, liderado pela Maria Helena Machado, a gente pode, sim, criar políticas públicas direcionadas, como você mesmo falou. Como eu sei que a enfermagem majoritariamente é feminina e composta por pessoas pardas e negras? Porque tem um estudo que mostra para você. Em cima desse documento, você pode criar políticas públicas que atendam essa população. Quando você fala da questão da política, a ignorância é uma bênção. Então, assim, fomos construídos, catequizados e coordenados a vida inteira a não discutir política, futebol e religião. Por quê? Simplesmente porque alguém falou que não é para discutir. E quando você não discute aquilo que interfere na sua vida, você se torna escravo daquilo, você se torna alvo daquilo, vítima daquilo. Então, quando a gente vai discutir as questões trabalhistas, salariais, cara, eu sou profissional público, federal e estadual, dou minhas aulas particulares, tenho meus projetos sociais dentro das redes sociais, e eu não faço isso porque eu quero ficar rico, não. É porque eu quero dar condições de vida para os meus filhos e ter uma boa condição de vida. Então, assim, é muito extenuante, é muito cansativo, não é prazeroso trabalhar em mais de 2 lugares. Então, assim, com um salário digno, a gente pode pensar, assim, em ter qualidade de vida, porque o que a gente vive hoje não é qualidade de vida. A enfermagem, em sua maioria, ela é egressa, ela é oriunda, ela vem da base da pirâmide social, então somos pobres. Assim, eu sou professor do ensino de jovens e adultos. Eu trabalho durante o dia, eu estou na universidade, na UF, né, na Universidade Federal Fluminense em Niterói, dentro do Laboratório de Ensino e Pesquisa de Habilidades da Escola Aurora de Afonso Costa.
e a gente percebe o design das pessoas que estão lá dentro, o perfil das pessoas que estão lá dentro. Em nada se compara ao que eu encontro à noite, quando eu me desloco de Niterói para Ricardo de Albuquerque, subúrbio do Rio de Janeiro, para dar aula na escola técnica estadual, onde majoritariamente o meu público são adultos, que abriram mão em algum momento da sua vida de estudar para poder sustentar sua família, sustentar seus filhos, ou abrir espaço para que seus filhos pudessem se capacitar. E como eu cresci ouvindo isso. Quer mudar de vida? Estude. Então, até o Rômulo Passos, que tem uma caneca dele aqui, ele fala, estuda que a vida muda. Mas, infelizmente, a gente está preso a isso. Então, a gente termina um curso técnico, já se lança no mercado de trabalho, não é absorvido, se frustra. Muitos profissionais da enfermagem estão aí. Eu tenho colegas que são mestres, doutores, pós-doutores, com certificado pesado na mão e sem oportunidade de emprego. E quando a encontra, é através de empregos que pagam menos da metade de um possível piso salarial. A enfermeira, a deputada enfermeira Regiane de Almeida, para o Estadual do Rio de Janeiro, ela e a sua equipe criaram uma lei que fazia a equiparação entre as 30 horas semanais e o piso salarial. O que aconteceu? Lobby das instituições privadas de saúde derrubaram essa lei. Ou seja, a gente continua à mercê dessas grandes corporações que nos escravizam, que mantêm a escravidão. Então você pega o povo pobre, o povo negro, que a grande maioria, como você mesmo falou, é parda e negra, mulher, e escraviza. Então a gente está dentro de uma grande senzala e está faltando alguém para poder libertar, dar o grito. Então, assim, enquanto não tivermos um pouco de expertise, de conhecimento, de interpretação do todo, não ficar cego por ideologias partidárias, por políticos de estimação, por aquelas crenças limitantes, pense fora da caixinha. Então, por exemplo, eu já não sinto as mesmas dores e as mesmas agressões que um colega plantonista está recebendo. Eu estou já na área de ensino e pesquisa. Eu estou fora do hospital desde 2016. Mas, o que acontece? Quem está lá está sofrendo. E quem está lá é meu irmão, é meu colega de profissão. Se eu ficar na minha zona de conforto, assistindo o sofrimento dos outros e quieto, um dia esse sofrimento vai chegar em mim, vai chegar aos meus filhos. Então, a ideia é a gente se posicionar, a gente se empoderar. Tem uma expressão que você utiliza muito do empoderamento, que é a sua marca registrada, de trazer poder à enfermagem. E quando eu falo poder, não é poder para você subjugar outra categoria profissional ou outras pessoas, não. É poder para você ser respeitado, para você ser blindado das violências que a profissão recebe. Então, assim, é importante que essa mensagem ecoe. Se o Marcelo Santos não for o candidato eleito nessas eleições, que sejam outros profissionais de enfermagem, auxiliares, técnicos, maqueiros, que sejam profissionais da área da saúde, que façam, que representem a nossa categoria. Mas, como somos da enfermagem, estamos trazendo a nossa agenda do nosso lado, que sejam profissionais da enfermagem, que venham representar bem a nossa categoria, que não tenham como foco um projeto de poder, mas um projeto de empoderamento social, de empoderamento de uma categoria tão massacrada pela ausência de políticas públicas e de políticos que nos vejam, que nos representem. Exato. Teve um pequeno delay para mim. Marcelo me veio e ouve. Foi, tô aqui. Ah, sim, tudo bem. Deu uma falha aqui para mim, mas eu te ouvi até o final. E você se coloca de uma forma muito, muito bacana, até por conta da sua didática e a sua metodologia, já ser professor, e realmente faz todo sentido para a gente. Eu mesma sofri uma síndrome de burnout, foi aí um dos motivos de eu construir o empoderamento da enfermagem, que já assistiu consultorias ou algumas palestras minhas, sabe que eu falo isso com muita tranquilidade. E quando a gente se afasta da assistência por diversas razões, a gente percebe hoje um discurso de que eu estou saindo da assistência ou por doença ou por dor. E olha que tipo de câncer que nós estamos construindo na enfermagem. A professora Lilian é uma pessoa que eu admiro muito e ela falou numa live dela agora, nesses últimos dias, que ninguém pergunta para um cirurgião quando que ele vai sair da assistência. Só que na enfermagem a gente faz esse tipo de pergunta. O que será que está acontecendo com a nossa enfermagem? Quer dizer que a gente já se forma, tendo um tempo limitado da assistência por conta desse peso e a carga que é pesada. Para mim, por exemplo, que tem uma experiência dentro de uma terapia intensiva, a gente sabe o quanto que é pesado literalmente atuar dentro de uma assistência hospitalar, e não só hospitalar, né? Dentro de alguma instituição de saúde. Então, que tipo de enfermagem a gente está construindo? O que será que Florence diria, já que a gente está comemorando os 200 anos dela, se ela acordasse agora? Que tipo de enfermagem a gente está construindo? E ela que foi uma mulher muito à frente do seu tempo, né?
O que será que ela diria de nós? Enfim, isso aqui é só uma filosofia, uma reflexão sobre o momento atual que a gente está vivendo. E aí, Eu te pra gente não respondo. perder tempo. Não, vamos até às 7 horas. Vamos até às 7 horas agora. Vamos lá. Eu tô olhando pro relógio. Não, até o Instagram derrubar a gente. Vamos lá, a conversa tá boa. O que acontece? A Florence Nightingale, se estivesse aqui hoje, ela puxar a orelha da gente, né? Porque, assim, ela foi à frente do tempo dela, ela quebrou um paradigma da questão da figura da mulher, se quase uma propriedade da família, do marido, e se lançou a Guerra da Crimeia, foi representar a categoria, foi fazer a sua parte. Então, o que nós precisamos fazer? É dar continuidade ao que foi feito lá atrás. Adaptar para o nosso cenário atual, nossa tecnologia, para o nosso momento, recorte temporal, e continuar elevando a enfermagem a outros patamares. O que eu vejo e critico muito são os nichos que se criam. Primeiro, a gente percebe na questão educacional e na questão da formação profissional. Dá-se muita ênfase à formação do enfermeiro. Esquece muito do técnico em enfermagem. Então, a gente tem uma série de políticas públicas de incentivo à perpetuação do estudo, à continuidade dos estudos. E para o técnico de enfermagem? Quando você fala em questão, quando vai sair da assistência? Meu primeiro emprego foi dentro de uma sala de trauma aberta do Hospital Universitário Antônio Pedro. Era um caos. Eu fui jogado assim, você chegou, vai aprender na emergência. Só que eu tinha um histórico de ser militar, de trabalhar em outras situações, eu já trazia comigo essa experiência e um pouco dessa rigidez e essa frieza de você trabalhar com a linha tênue entre vida e morte. Então, a minha vida profissional foi pautada trabalhando em emergência e em terapia intensiva. Tanto é que eu sou especialista nessas áreas. Eu fui coordenador de um CTI, um dos maiores da América Latina, do Hospital Alberto Flores em São Gonçalo. Fui coordenador. E fui também o coordenador da emergência do Hospital Estadual Carlos Chagas. Então, assim, a gente percebe o quão sofrido é. Tinha horas que eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Quando as pessoas, até hoje, isso me magoa muito, as pessoas, talvez para você perguntassem, quando você vai sair da assistência? E para mim perguntam diuturnamente isso. Por que você não vai fazer medicina? Por que você não vai fazer direito? Porque você é muito inteligente. Como assim? Qual é a regra que está sendo utilizada para medir? Por que eu não posso ser um bom profissional da enfermagem? Isso me magoa. Porque eu posso ser o que eu quiser. Inclusive nada. Mas eu optei em ser enfermeiro e vou levantar essa bandeira até o final. Respeitando sempre os colegas, mas desenvolvendo políticas que venham fazer o quê? Elevar o nosso nome. Elevar a nossa categoria. Então, o Flores iria puxar nossas orelhas. Inclusive a minha também, que demorou tanto para começar a lutar. De 2015 para cá, a gente vem travando. Também só para fazer um recorte, eu não comecei militar na política agora, em 2020. Eu estou militando na política desde quando entrei no curso técnico, que fui representante de classe, quando representante de grêmio estudantil, na faculdade de diretório acadêmico. Então, a gente sempre estava dentro da política para aprender e desenvolver ainda mais esse viés, essa faceta. Porque é necessário você se instrumentalizar de conhecimento técnico. Não adianta nada sermos excelentes profissionais dentro da atividade, das habilidades técnicas, e você não ter condições hábeis para poder deliberar, discutir. É o que eu falava com os meus coordenados e quando eu era o líder técnico de uma equipe de enfermagem. Eu não vou discutir com ninguém, eu não bato boca com ninguém. Eu vou sempre divergir com fundamentação. Então, isso que faz você diferenciado, isso que faz você forte. A enfermagem tem que sair dos nichos, onde você só privilegia um segmento. Eu acho totalmente errado essa questão da distinção. Eu deliberei isso até com os sindicatos. Por que temos sindicatos diferentes de auxiliares e técnicos de enfermeiros? Por que não busquemos uma unidade? Porque você não faz um fortalecimento profissional. Quando você tem a figura do enfermeiro, o profissional técnico, e eu sou técnico em enfermagem, com muito orgulho, desenvolvo atividade até hoje, e defendo essa bandeira, e professor de técnicos em enfermagem, e trabalho com graduandos de enfermagem, por que tem que criar essa diferença? Desde a faculdade. Porque o técnico vai dificultar, o técnico vai te testar? Não. O técnico é seu parceiro, ele é seu par, ele integra a sua equipe. Ele tem que olhar em você e identificar um líder nato. Se você já vem com esse pensamento da academia, de que o técnico é só um executor, ele não precisa pensar. É o que eu trabalho muito nas minhas aulas com meus técnicos. Pensem, reflitam, façam uma avaliação crítica, façam análise clínica do quadro do paciente. Não é porque o médico mandou, o enfermeiro determinou que você vai implementar sem questionar. Você sabe que eles possuem domínio técnico, carga de conhecimento específico para estar deliberando e planejando a assistência, mas você é a ponta da linha, você é o limite de segurança entre um erro técnico
e o paciente. Então, você tem que estar muito munido. Então, na minha formação, dos meus técnicos, eu tive uma formação muito equivocada, muito frágil como técnico de enfermagem, e isso me deixou inquieto, insatisfeito, me buscar a graduação de enfermagem, me levou a buscar a licenciatura em enfermagem, a especialização em várias áreas, e eu continuo estudando porque eu preciso aprender mais para ensinar melhor, porque eu entendi que eu fui a vítima de um sistema frágil que privilegiava uma casta de enfermeiros, e hoje eu sou enfermeiro. E mesmo assim, a gente consegue perceber a perpetuação desse mecanismo. Se você tiver profissionais, cidadãos que questionem, que têm conhecimento, você enfraquece o domínio sobre aquelas pessoas. Então, uma das medidas que eu quero discutir com sindicatos, com o sistema COFEM-COREM, com a ABEM, com a enfermagem como um todo, é a necessidade da unificação da categoria. E tem que dar o exemplo de dentro de casa. Não adianta eu exigir respeito, consideração, empoderamento dos outros profissionais se eu não respeito o meu técnico de enfermagem, se eu não respeito o meu auxiliar de enfermagem, não respeito o meu enfermeiro, se eu sou coordenador e massacro o meu profissional de enfermagem, porque eu tenho que apresentar métricas rentáveis para o dono do hospital. Então é isso que a gente tem que fazer, é chutar para longe esse tipo de medidas arcaicas e trabalhar o novo. E o novo somos nós. Então a gente tem que quebrar esses nichos, esses clãs, esses feudos que formam elites da enfermagem e fazer algo mais unificado, que todos tenham o seu valor. Então, assim, a ideia. Eu discuto muito isso na formação, na FATEC, na UF, falo com as professoras, com as coordenadoras dos departamentos, a necessidade de criarmos, de abraçarmos, porque se você, dentro do professor universitário, você é diretor de universidade, cria um programa, cria um curso livre para técnicos em enfermagem. Por exemplo, na UF nós temos um planejamento de criar módulos específicos de controle de infecção e assistência em saúde para técnicos em enfermagem. Você pega um profissional enfermeiro, capacita o profissional lá, o cara é especialista, o cara é mestre, doutor em controle de infecção e assistência à saúde. E vai criar programas, políticas institucionais para evitar que se multiplique a infecção. Mas o cara que vai cumprir a sua determinação, muitas vezes faz sem saber o que está fazendo. Se você instrumentalizar, se você oferecer conhecimento, com certeza você vai otimizar a qualidade desse profissional. Se você qualifica o profissional, você oferece ao cidadão, à população, uma assistência livre de risco, mais segura. Isso é Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, é básico, e ninguém via isso, cara. É básico e ninguém enxergava. Porque se mantêm presos e cegos dentro da sua zona de conforto. Se nada me incomoda, tá muito bom. Por exemplo, questão racial. Hoje eu me senti na pele isso. Cara, eu vou esperar alguém agredir meus filhos, ofender meus filhos, me agredir, me ofender para começar a levantar a bandeira e defender a minha raça, a minha etnia? Não. Eu tenho que fazer isso agora, enquanto não chegou em mim, para proteger os meus, a mim e as pessoas que ainda não foram atingidas e defender os que foram atingidos. Então é importante, sim, a gente trabalhar essas questões, discutir. São assuntos incômodos, são assuntos chatos, são assuntos que inquietam, que magoam, machucam, mas que precisam ser discutidos. Então, não é admissível a gente ainda ter... Eu vi isso na minha família, tá? Minha avó saía para ser empregada doméstica, cuidando do filho dos outros, enquanto os filhos dela ficavam em casa, uns cuidando dos outros. A gente viu há pouco tempo uma criança que caiu do prédio, enquanto a mãe, empregada doméstica, negra, transitava, passeava com o cachorro, enquanto o menino estava lá caindo do prédio. Então é absurdo. Isso me incomoda. Isso incomoda, isso me inquieta, isso tira meu sono. Então é essas discussões que a gente tem que trabalhar, no geral. Porque talvez não pegue você, que é enfermeira, que é técnica de enfermagem, que é empreendedora, é empoderada, mas vai pegar a recém-formada, que às vezes não tem voz ativa para se defender, não conhece o cenário no qual está lotada, não conhece com quem está trabalhando, é vítima do machismo, do preconceito, sabe? Da sexualização da figura do profissional da enfermagem, da mulher enfermeira. Eu acho isso um absurdo, 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 absurdo ao extremo. Então, assim, eu fui questionado e estou produzindo um conteúdo pautado na representação, na teledramaturgia brasileira, do plantão Covid aí, da emissora de televisão, no qual retratava a enfermagem de forma totalmente estereotipada, antiga, arcaica, e fazia a categoria médica ser exaltada. Então, eu pergunto para você, e pergunto para vocês que estão assistindo ou vão assistir depois. Quando foi que você viu um médico dar banho no paciente? Quando foi? Porque não é atividade do médico. Então, assim, é a suspeição da descrença. Suspeição da descrença é quando uma obra televisiva,
impressa, ela te apresenta situações fictícias, de ficção mesmo, por exemplo, um homem voando, escalando parede, saindo garras das mãos, que não é real, mas você acredita, discute, tem como verdade. E quando você, uma televisão, uma emissora gigantesca, apresenta um programa, um seriado, onde você estigmatiza a figura do médico, do enfermeiro, você cria, você forma opinião. As pessoas que assistem e são leigas vão achar que aquilo é realidade. Quantas séries sobre enfermagem nós temos no mundo? Pouquíssimas. E quando as tem, é aquela coisa da vocação, da abnegação, da entrega, daquela coisa quase que... Santa, anjo... Exato, exato. Não, somos cientistas, como qualquer outro da saúde. Somos ciência. Então, assim, temos que quebrar esse paradigma, romper esses grilhões e entender o seguinte: só vamos ser respeitados quando respeitarmos, ao respeito surgir de dentro para fora. De dentro da categoria, unindo para fora. E é isso que há anos eu venho discutindo, e é isso que o meu mandato vai tentar fazer a partir de 2021, 65310, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Maravilhoso. Você falou uma coisa muito importante dessa construção da equipe de enfermagem. A gente não tem essa construção, né? Eu me lembro da minha formação lá de nível técnico, os argumentos, as falas dos meus professores, eu também tive essa formação equivocada. E depois na faculdade, também colocando os técnicos como os meus agressores. Eu já entrava no hospital, ainda na época de estágio, com medo deles. E depois, quando eu me tornei enfermeira e que eu assumi meu primeiro plantão, foi as pessoas que mais me ajudaram a fazer o meu plantão dar certo. Óbvio, porque são eles a minha equipe. Eu sempre falo disso, principalmente nos nossos vídeos, que quando a gente tem essa parceria, essa rede colaborativa, tudo funciona. Tanto para mim, né, para a gente fechar o nosso plantão redondinho, como a gente brinca, e quanto para o próprio técnico também, ter o seu processo de trabalho mais efetivo, mais ágil, mais qualificado. Nós somos uma equipe, literalmente uma equipe. Enquanto a gente não se comportar dessa forma, olhar para o outro como o meu potencial rival, a gente vai continuar tendo esse tipo de desajuste dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí todas essas discussões que você trouxe, elas vão ser perpassadas. Óbvio, a gente já começa com uma disputa, uma competição interna, já ali logo do início. Olha o quanto que isso é cruel. Cruel para o camarada que está ali, sendo subordinado nessa hierarquia injusta e arcaica, como você colocou, nesse autoritarismo que a gente ainda traz de herança militarizada da enfermagem. E isso também corrobora para o enfermeiro se sentir acuado. E aí ele fica no meio do fogo cruzado, porque eu tenho uma liderança que fica ali em cima de mim me vampirizando, e eu tenho uma equipe de técnicos que eu também acho que daqui a pouco vai me morder. E aí você tem um enfermeiro ali, no meio daquele limbo. Então, olha aí que discussão interessante, Marcelo. Acho que a gente poderia fazer uma live depois só disso. Vamos marcar. Semana que vem, tô com a agenda, vamos lá. Vamos lá, pra gente aproveitar, tem muita gente gostando, muita gente mandando coraçãozinho, eu tô adorando essa live, é sempre uma delícia conversar com você. Mas, então me diz, já que essa live teve esse propósito, qual é o seu diferencial, então, pra gente votar no enfermeiro Marcelo Santos, aqui, vereador da cidade do Rio de Janeiro? Assim, eu não gosto de atribuir valores a pessoas, sabe? Porque, assim, as regras com as quais a gente mede a vida dos outros talvez não seja a ideal. Assim, por exemplo, eu vivo um cenário, mas outro candidato vive outro, limitação. Mas tem que pensar na questão técnica. Então, por que o enfermeiro Marcelo Santos é uma boa opção? Não que eu seja a melhor das opções, mas eu sou uma das opções que se destacam pela questão técnica. Então, eu sou um profissional técnico. Não digo técnico em enfermagem ou técnico na enfermagem. Eu sou técnico como um todo na vida. A gente trabalha com as questões de ensino e pesquisa, a gente precisa se instrumentalizar de designs metodológicos, de metodologia de pesquisa, de produção de conteúdo, e a gente sabe o que fazer. A gente sabe onde estão os problemas da saúde pública no Rio de Janeiro, os problemas associados à valorização profissional da enfermagem no Rio de Janeiro, as questões de RH, de dimensionamento de pessoal, e a gente tem instrumentalização, a gente tem capacidade e cognição suficiente, carga de conhecimento técnico, para discutir e apresentar propostas que não vão lesar os cofres públicos, tampouco vai lesar a população. Pelo contrário, vai agregar valor e vai fazer com que todos ganhem no final. Seja os profissionais que estão buscando inserção no mercado de trabalho, seja o mercado de trabalho admitindo profissionais qualificados, seja a pessoa, o cidadão, a população carioca sendo bem atendida nas unidades de pronto atendimento, nos postos de saúde, clínicas da família, nos hospitais gerais.
hospitais especializados, porque você tem uma categoria valorizada, uma categoria que está instrumentalizada de políticas que garantam a sua boa existência, o seu bom desempenho profissional. Então, dentro desse cenário, desses políticos que arbitram, que falam, que prometem, eu acredito ser uma excelente opção por ter conhecimento técnico, ter vivência, expertise e outra coisa, eu não estou buscando riqueza dentro da política. Não estou buscando nada do que eu já tenha na minha vida pessoal. Então, eu tenho estabilidade profissional, eu tenho meus projetos, eu tenho minha projeção midiática, então não estou buscando aqui holofote. Eu estou buscando aqui fazer algo diferente pela minha categoria, pelo meu povo, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelas pessoas que acreditam em mim. E eu pensei o seguinte, por que mudar vidas fora dos muros da escola, fora dos hospitais? Por que não tentar mudar a vida das pessoas da minha cidade, do meu estado, do meu país? Então chegou o momento de vestir a camisa, de entender que é o chamado, é o meu momento, eu tenho que enveredar nessa jornada, independente do resultado, eu já sou vitorioso, porque é muito cansativo você ter que estudar muito. Então, assim, eu li a Constituição Federal, Estadual de cabo a rabo, todas as legislações específicas, para criar minhas propostas, meus projetos. Então, agreguei uma categoria, um grupo de profissionais que compõem a minha coordenação de campanha, que são, junto comigo, os idealizadores desse projeto. Então, não é um projeto às cegas, não é um projeto Mom Baby feito em casa de forma artesanal. É um projeto pensado há, no mínimo, 5 anos, projetado, com todo o respaldo técnico, com toda uma equipe de bastidor orientando, guiando e trazendo para a gente as melhores escolhas e as melhores propostas. Então, dentro desse cenário, o enfermeiro Marcelo Santos, 65310, é, sim, para a enfermagem, para o vigilante, para o policial militar, para toda a população brasileira. É, sim, uma pessoa, um cidadão que tem condições técnicas de representar bem a atividade política, a atividade legislativa dentro das casas legislativas da cidade do Rio de Janeiro. Bacanérrimo. O professor Dutra pediu para eu fixar o WhatsApp, mas eu não sei qual é o número. Se puder passar aqui. 21 Rio de Janeiro. 21 Rio de Janeiro. Vamos lá. Porque a enfermagem ela é global. Rio de Janeiro, o Brasil inteiro pode contribuir com as nossas propostas. Então é 21 Rio de Janeiro, 99 560 7120. 21 Rio de Janeiro, 99 560 7120. É o telefone do WhatsApp. 560, né? Isso, 560 7120. É o telefone da nossa campanha para que quem quiser conversar, conhecer um pouquinho mais da nossa proposta, dos nossos projetos, da nossa história, ou conhecer um pouquinho da nossa equipe de coordenadores, esse é o contato. Vai lá, deixe suas dúvidas, suas denúncias. Tenho recebido muitas denúncias, principalmente de home care. Pessoas que trabalham em home care são contratadas, muitas das vezes, como cuidadoras de idosos, porque o técnico de enfermagem tem essa habilitação também, e lá eles recebem eles são contratados como técnicos e trabalham como cuidadores, e recebem como cuidadores. Isso, eu recebi contratos, recebi carteiras de trabalho de pessoas nas quais estão sofrendo essa situação. E não há nenhuma política específica para proteger essa população. Muitos vão para o home care, técnicos de enfermagem, porque não tem no mercado hospitalar inserção, espaço. Então vai lá ser quase que um serviçal, um empregado doméstico de verdade, não desmerecendo a categoria, porque não tem opção. E não tem nenhuma legislação, nem mesmo o sistema COFEM-COREM criou uma rede de fiscalização ou de amparo a essa população vulnerável, que é a categoria da enfermagem, que está dentro da casa do paciente, sendo submetido às regras da família do paciente, muitas das vezes pessoas que não detêm conhecimento técnico sobre assistência e que colocam o profissional quase contra um muro. Então, assim, eu recebo denúncias e relatos assim, que são tristes, que assim, é inadmissível, sabe? O home care, a empresa que contrata o profissional, não paga auxílio transporte, não paga auxílio alimentação e paga um salário que às vezes não chega a R$1.000, se você calcular os descontos. Então, além de tudo isso, você tem que pagar o transporte dele, o deslocamento e a alimentação dele. E a configuração do vínculo do home care é diferenciada, é como cooperativa. Você faz parte, você é dono da empresa. Só que você recebe um pedacinho da parcela. Então, assim, precisamos criar políticas públicas e também colocar o holofote, o farol, a lupa nessa população que é quase marginalizada da enfermagem, que não tem inserção no mercado formal ou hospitalar e migra para assistência domiciliar, sendo quase escravos, tendo que lavar banheiro, tendo que lavar louça, tendo que fazer uma série de coisas que não é do escopo, que não é da descrição técnica do cargo que ele ocupa.
Claro! E você falou desse ponto, a gente já viu algumas discussões sobre isso, eu também já recebi algumas informações sobre esse tipo de assédio, né? E aí você é contratada para cuidar de uma pessoa, e sim, como a Fátima colocou aqui, é uma exploração. Exploração porque a gente tem aí um profissional que precisa ganhar o seu dinheiro para sustentar a sua família, e a gente tem uma população que não sabe o que a gente faz. É simples, e aí se aproveitam. E aí os dois lados estão ali perdidos num limbo. E alguns se aproveitam, sim, por entender que existe essa escravização velada do nosso processo de trabalho. E aí a pessoa aceita porque, infelizmente, se sente perdida, não vê quem vai poder lutar por ela, né? Tem uma perguntinha Exato. aqui do movimento dos ativistas de enfermagem. Beijo, eu também sou do MAI, daqui do Rio de Janeiro. Mônica Cunhasque, minha grande amiga. Jefferson Caproni, já tivemos várias lives. E o Milton Gomes sempre me manda, me prestigia com nomes interessantes para virem discutir aqui comigo. Então, um beijo especial para todos vocês e para todos que são do MAI. E para você que não é do MAI, deveria procurar saber. Tá aí o WhatsApp nos comentários. Ou procure eles nas mídias sociais, tem eles aqui no Instagram, ó. Uma perguntinha, Marcelo. É muita escola formando os profissionais e jogando na rua. E quantos hospitais nasceram? Eu não entendi a pergunta, se puder. Entendi, Você entendi. consegue. Vamos lá. Entendi. Entendeu? Vamos lá. É uma discussão que eu trago também em relação. Já trouxe essas questões da validação do diploma, da formação, aos moldes que acontecem na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB, e depois da formação você ser submetido a uma sabatina, a um teste, uma avaliação, para você saber se está apto para se inserir no mercado de trabalho. A enfermagem é a maior categoria profissional da saúde, a segunda maior categoria organizada do país. Então, a gente vai sempre ter doente e vai sempre ter espaço para cuidar desses doentes. Só que a quantidade de hospitais, número de leitos e vagas de trabalho é limitada. Vendo essa possibilidade, o que as escolas, o que as instituições privadas de ensino fazem? Elas não têm critério na formação, então forma a granel, forma aos lotes. E essa formação, ela cria um gargalo. Porque se você imaginar um funil, o funil ele vai filtrando, é um crivo, ele vai ter que peneirar os melhores. Então, às vezes, a formação não é adequada. Muitas escolas aqui no Rio de Janeiro, que é aula à distância, isso antes da pandemia, tá? É aula à distância e um evento presencial só aos sábados. Impossível você conseguir fomentar um conhecimento adequado de enfermagem ou de ciências da saúde com encontros virtuais e apenas um encontro físico, um encontro presencial, um dia na semana. Tendo aula todo dia, tem profissional de enfermagem, tem estudante de enfermagem que não consegue ter acesso ao procedimento técnico. Quantos de nós ficamos no hospital, no estágio supervisionado, obrigatório, brigando, saindo no braço para poder fazer uma punção venosa, passar um catéter vesical de demora, porque não tinha essa demanda toda. Então, assim, a formação tem que ser discutida, sim, pela qualidade. Não adianta você ter quantidade. Os profissionais vão ficar num gargalo, presos, vão criar um problema secundário ao mercado de trabalho, porque vai ter muita gente que se formou, investiu dinheiro, tempo, energia vital e não consegue se inserir no mercado de trabalho e ser absorvido. Então, a quantidade de escolas tem que ser discutida. As notas. Eu lembro na minha graduação, teve um período 2 meses antes daquela prova de avaliação do ensino, para atribuir uma nota ao curso na faculdade, fazia um intensivão com um grupo de alunos específicos, os que tinham o melhor CR, coeficiente de rendimento, para poder manter as notas elevadas. Todavia, era a maquiagem. Por que a maquiagem? Porque nem todo mundo tinha esse tipo de conhecimento técnico ou de habilidades desenvolvidas na sua formação. Formação precária, formação ruim, formação em laboratórios de enfermagem que não dá suporte, que não dão suporte. Aulas práticas onde o professor não tem material, não tem logística adequada, tem que trazer do hospital um garrote, um catéter sobre agulha, um catéter agulhado, um curativo, porque não tem. Aí, assim, você projeta uma imagem, quando tem um projetor, um computador para você trabalhar, você imagina um paciente com uma lesão tal. Isso não é formação para mim, isso é brincadeira. Isso é brincar com o sonho dos outros, com o projeto profissional das pessoas. Então, a gente precisa, sim, discutir a formação profissional, fazer uma auditoria nas escolas de enfermagem, sejam elas públicas ou privadas, na formação docente, trabalhar a formação de quem forma, oferecer instrumentos tecnológicos, capacitação para quem vai formar os nossos profissionais.
A gente está tendo um círculo vicioso de propagação de hábitos antiquados, retrógrados, que não comungam, que não falam com a tecnologia atual. Oi? Tô aqui. Tá ótimo. A gente tá, ó, já sinalizaram aqui pra gente, ó, 18h57. Porque sabem da sua outra live. Tem muitas perguntas aqui e, pessoal, vocês mandam lá nos comentários que a gente responde depois com todo carinho lá no Instagram, tá? E essa conversa não precisa acabar por aqui. A gente pode ter uma rede lá, pode chamar no direct, tanto o meu quanto do professor enfermeiro Marcelo Santos. Coloque suas propostas, meu amigo, nessa reta final. E eu já adianto aqui, mais uma vez, meu muito obrigada para você, especificamente, e para todos os nossos colegas que estavam aqui assistindo a gente. Como eu sempre brinco, você poderia estar assistindo qualquer coisa no Netflix, na Amazon Prime, mas você estava aqui, ouvindo a gente. Então, Exato. Você já é diferenciado. Então, vamos lá, enfermeiro Marcelo. Pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Vamos rapidinho para a gente não ser derrubado pelo Instagram. Propostas básicas. Como eu sou profissional da saúde e educação, existem dois tipos de políticos. O político distrital regional, o cara que é do bairro, da cidade, que vai defender o Estado. Existe o político temático, que ele tem uma temática específica, o eixo temático. Educação, segurança, agronegócios, indústrias, enfim. No nosso caso, tenho dupla formação, eu vou defender a questão da educação em saúde, formação em educação em saúde, educação fundamental e educação infantil, e vou trabalhar também as questões ligadas à valorização profissional da saúde. E quando eu falo valorização profissional, não é só trazer propostas de mudanças da legislação. Deixa eu só... Uma ligação entrou aqui rapidinho. Então, a gente vai só discutir as questões pautadas em melhoria de CISREG, melhoria do atendimento, mas não. Tem que trabalhar a formação, a absorção do mercado de trabalho. Existem bases de projetos de lei que estão quicando na sua frente, ninguém chuta para o gol vazio. Tem o jovem aprendiz, tem as leis de cota. Por que a gente não adapta essa lei para poder criar um sistema análogo às das residências multidisciplinares para os técnicos em enfermagem, que é a pauta da nossa proposta? Trazer esses recém-formados para poder fazer um estágio adicional com uma remuneração garantida por lei, o Estado, o município ou uma parceria público-privada, garantindo que esse profissional tenha um valor para se deslocar da casa até o trabalho, alimentação no local ou auxílio alimentação, uma remuneração que vai representar um incentivo para que ele busque mais conhecimento, e no período de 18 meses, ele sai da vaga para outro, e ele sai daqui com aquilo que o mercado quer, experiência. Então ele vai sair com experiência. A gente vai formar uma condição de agregar, de inserir, de abraçar, a gente fala tudo de acolhimento, né? De acolher os egressos dos cursos de enfermagem a nível técnico e nível auxiliar. E você também resolve um problema de dimensionamento de pessoal e de recursos humanos nos hospitais públicos. Tudo bem que serão profissionais que vão ficar transitoriamente ali, ou num período de recorte temporal específico, mas você vai ter profissionais ali atuando, que vestem a camisa, que se dedicam, que estão para aprender. Então você pode criar isso. Por que não foi criado até hoje? Porque não tem ninguém na enfermagem dentro das casas legislativas que conheça a realidade e pense no outro. E não pense só em si, ou nos seus grupos nichados. Então, a minha proposta básica é favorecer a educação técnica em enfermagem, favorecer a educação superior em enfermagem, favorecer todas as nuances associadas à formação técnica e à saúde, como um projeto que ofereça mais transparência na fila do CISREG. Então você vai ter, através do nosso projeto, acesso da sua casa à fila do CISREG. Você vai entender por que você estava do número 1 e foi para o número 10, ou era o 10 e foi para o número 1. Então não vai ter que ligar para ninguém. A gente não precisa de fiscais, de porta de hospital, não precisa. Como candidato, muitas pessoas me procuram pedindo, consegue um emprego para mim, consegue para mim um exame. Eu vou conseguir isso para você e muito mais. Se você votar 65310 no dia 15 de novembro e me eleger seu vereador. Porque lá dentro eu vou criar políticas, estruturas, para que você não precisa bater na porta de político nenhum, de candidato nenhum, de enfermeiro, de médico, amigo nenhum, para tentar fazer aquele QI, quebrar aquele galho. Porque você vai ter o seu direito garantido através das políticas públicas. Não vai precisar se humilhar ou ter que se vender sua alma em troca de um favor de ninguém. Você vai ter garantido o seu direito, a transparência e o acesso ao serviço público de saúde através dessas políticas. Bacanérrimo. E
Eu desejo muito sucesso nessa sua empreitada. Eu desejo verdadeiramente que você consiga aí todos os desejos do seu coração para fazer mais e fazer melhor por nós, por mim, para todos nós que estamos aqui acompanhando sua trajetória profissional. Já falei isso várias vezes. Sempre estudei com você, lá, ouvindo o videozinho no YouTube. Então, 15 segundos. Eu queria só agradecer a coordenação da campanha. Alexandre Borges, Leonardo Gomes, Wilson Dutra, Marclay Guimarães. Juntos somos mais fortes, sozinhos não fazemos nada. Agradeço